Amigos internauta do Brasil e do mundo, vos cumprimento com um bom dia. Se por acaso pela manhã me assiste através desse vídeo, e se no caso à tarde, uma boa tarde, e se à noite, uma boa noite. Eu sou o irmão Timóteo, o examinador das Escrituras, e eu trago através desse vídeo uma grande revelação das Escrituras para você, amigo internauta e estudante das Escrituras. Você sabe que todas as vezes que o Senhor trouxe uma revelação na sua palavra, causou-se revoluções no meio do seu povo, muita rejeição, e principalmente por parte dos religiosos, daqueles que já estão afirmados em suas crenças, em sua doutrina e em seus ensinamentos. Amigo internauta, o Senhor Jesus falou no capítulo 5 do Evangelho segundo escreveu São João, no versículo de número 39, o Senhor Jesus disse: examinai-vos as Escrituras, porque são delas que de mim testificam, e são por elas que tereis a vida eterna. Então, eu de 15 anos para cá, eu me tornei um examinador das Escrituras. E examinando as Escrituras, o Senhor abriu o meu entendimento. Você lendo comigo no Evangelho de São Mateus, ou melhor, me perdoa, Evangelho de São Lucas 24. Abra sua Bíblia aí, em São Lucas capítulo 24. Vou te mostrar aqui a chave do conhecimento. A chave do conhecimento está em São Lucas 24, versículo 45. Já encontrou? Então diz aqui em São Lucas 24, 45. Jesus falou: então lhe abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Prezado amigos internauta de todo o Brasil e do mundo, existe muitas faculdades de teologia procurando formar homens e mulheres para se tornarem mensageiros desta palavra, em todo o Brasil e em todo o mundo. Não só existe as faculdades de teologia, como existem seminários espalhados pelo mundo todo. Mas olha, amigos, quero dizer a você que me assiste por este vídeo, ninguém pode compreender as Escrituras se não tiver um entendimento aberto. E só quem pode fazer esta operação é o Senhor Jesus Cristo. É que abre o entendimento daqueles que examinam, para que possa passar a entender as Escrituras Sagradas. Lembramos que no Evangelho de São Mateus, capítulo 11, a partir do versículo 25, 26 e 27, Jesus deixou bem claro que esta operação de entendimento não seria para todo mundo que lê as Escrituras. Eu quero que o amado que está do outro lado me assistindo pelo vídeo, abra comigo em São Mateus capítulo 11. Vamos ler comigo, meu amado, e você, minha amada, que também me assiste por este vídeo. Aqui em São Mateus capítulo 11, o versículo 25, veja o que o Senhor Jesus fala para nós. Então ele diz aqui, no capítulo 11 e o versículo 25, o Senhor Jesus se expressa dizendo, é uma revelação que ele faz, pois ele diz aqui, ó, naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graça te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultasse estas coisas dos sábios e dos entendidos,
e revelar-te aos pequeninos. No versículo 26, amado, ele diz: sim, ó Pai, porque assim te aprove. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, amado, as Escrituras Sagradas, ela não é aprendida por vontade humana, mas ela só pode ser aprendida pela vontade do próprio dono, que é o Eterno, o Criador, o Salvador. Somente o Salvador é que pode revelar as Escrituras, e ele só revela para quem ele quiser. E é em virtude disto que você vê essa confusão que impera no mundo todo, de denominações, de religiões. Você vê que nos últimos dias os homens têm transformado aí as religiões em negócios muito lucrativos e tem levado a multidão a correr atrás dessas coisas materiais, e isso tem tirado até a paz de muitas pessoas no mundo todo, porque elas se aproximam dessas religiões com a promessa que as religiões lhe fazem de se tornarem bem de vida, de se tornarem ricas, de alguma deixar de ser empregada para voltar, passar a serem empresárias e assim por diante. Então todas essas coisas são coisas que têm tirado o foco e também têm tirado o ser humano da condição de um ser humano que possa ter uma vida espiritual voltada para o Eterno, para o Salvador, e para que elas recebam do Salvador a revelação para entender as Escrituras Sagradas. Neste vídeo, nós estamos iniciando uma caminhada de revelação acerca do pastor. Eu sei que isso vai ferir talvez você que do outro lado está assistindo este vídeo, porque na verdade todo mundo que congrega em determinada denominação defende a sua denominação e também defende de unha e dente o representante daquela denominação. Não é verdade, meu amado? Não é isso mesmo, minha amada? Todo mundo quer defender o seu representante. Todo mundo que congrega em determinado lugar jamais acha que o seu dirigente tem algum defeito, tem alguma falha, porque são vistos como um ídolo e são até idolatrados, porque as pessoas elas falam que os seus dirigentes são o seu pastor. Não é assim que você trata com o dirigente da onde você congrega? Ele não é o seu pastor? Pois é, mas eu quero, através deste vídeo, trazer para você esta revelação, que não é minha, não é que o irmão Timóteo, o examinador, está aqui acrescentando alguma coisa ou trazendo alguma coisa que não está na Escritura. Quero deixar para você que me assiste por este vídeo, no Brasil e no mundo, que o que você vai acompanhar aqui é o que está escrito aqui nessas Escrituras. E tanto faz se ela da tradição Ferreira de Almeida ou a edição Paulinas, que é mais lida pelo povo católico, ou até mesmo na tradição dos mornos. Em todas essas traduções, você vai encontrar exatamente o que o irmão Timóteo, o examinador da Escritura, irá passar para você. Então, amado, eu quero que você comece comigo. Eu não vou nem abrir aqui a minha Escritura, que está nas minhas mãos, porque o que eu vou citar para você, ele já está assim praticamente que de có e salteado na cabeça do irmão Timóteo. O Salmo 23, que é o nosso ponto de partida para revelar aos que nos assistem
que o Salmo 23, vocês sabem que é uma confissão do rei Davi. Você há de concordar comigo, porque o rei Davi, nos seus dias, ele era uma pessoa muito dedicada ao Senhor, ao Eterno, ao Salvador. O rei Davi, ele tinha prazer quando alguém convidava ele para ir à tenda, porque lá nos seus dias, aonde se reuniam era a tenda, aquela tenda de lona, de couro de animal, que eles armavam, desarmavam. Então Davi tinha grande prazer em ir cultuar a Deus. Ele disse até de certa feita: alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor, porque ele congregava, ele louvava, ele adorava. O rei Davi era um adorador. Agora no Salmo 23, preste bem atenção, Salmo 23, se você ainda não leu, se você ainda não examinou, é impossível, né, amado? Porque a maioria dos eleitores da Bíblia, eles conhecem quase que de cor e salteado o Salmo 23. Então no Salmo 23 está escrito: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Davi, quando fez essa declaração, ele poderia, se tivesse como hoje, a crença de hoje, Davi não ia talvez ter essa visão espiritual. Ele poderia dizer que o seu pastor era o sumo sacerdote, ou o sacerdote, ou algum dos levitas, que eram os cantores e trabalhadores do tabernáculo, ou ele poderia dizer que o seu pastor era o profeta que de vez em quando vinha lhe orientar espiritualmente. Mas Davi sabia que aquele clero do tabernáculo, que fazia parte do ministério, nenhum deles era um pastor. Então por isso que no seu testemunho do Salmo 23, Davi se expressa com essa lucidez, com essa convicção. Davi diz: o Senhor é o meu pastor. Então, ele não só revela que tem um amparo, que tem alguém que lhe ampara, que lhe protege, que lhe guarda, alguém que cuida dele, mas ele ainda revela como esse pastor cuidaria dele, pois ele diz no versículo abaixo: me faz deitar em pasto verdejante. O pasto verdejante, meu amado, ele representa a vida, representa a saúde, representa a prosperidade, representa o crescimento. Porque toda ovelha, meus amados internautas, que está no pasto seco, está sujeito à desnutrição, está sujeitas a morrer, está sujeitas à doença. E aqueles que vivem daquele campo, daquele gado, a tendência é padecer também, porque se o pasto está seco, a vaca está magra, e se a vaca está magra, não há leite na fazenda, não há manteiga, não há os derivados do leite, e também não tem carne, não tem boi para o abate, está todo nos ossos, porque o pasto está seco. Então o pasto seco representa isso: miséria, morte, pobreza. E o rei Davi está dizendo aí no salmo que você está lendo: me faz deitar em pasto verdejante. Ele está dizendo que o seu pastor cuidaria sempre dele, e que ele teria sempre prosperidade e não miséria. Ele teria sempre uma vida completamente arregada. E ainda diz ainda mais adiante no salmo: me leva para junto das águas tranquilas, refrigera a minha alma. Então são todos esses benefícios que Davi testemunha que o seu pastor por ele fazia.
Então ele afirma com toda a convicção: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Bem, agora eu pergunto ao amigo internauta do Brasil e do mundo que me assiste por este vídeo. Você que é congregado em qualquer lugar, eu pergunto a você: Davi disse: o Senhor é o meu pastor. E o seu? Você já se perguntou? Quem é o seu pastor? Se é aquele que Davi acreditava, confiava e dele recebia o refrigério, ou se é aquele que está diante de você, aí dentro do quadrado, porque na verdade, amigos internauta do Brasil e do mundo, os homens apelidaram o quadrado que eles alugam ou que eles constroem, eles apelidaram de igreja. Eles têm o quadrado que eles alugam, ou que eles compram, ou que eles constroem. Eles têm o quadrado como que fosse a igreja. Eles chamam o quadrado de igreja. Olha, meu amado, aí começa o engano. Porque o quadrado lá não é a igreja. O quadrado que se constrói, que se compra ou que se aluga, não é a igreja. Está escrito, você já deve ter lido, se você é examinador da Escritura, que Deus não habita em templo feito por mão de homem. Por que Deus não habita em templo feito por mão de homem? Porque Deus sabia que o templo poderia se tornar motivo de idolatria para o seu povo. Amigo internauta, há muitas pessoas que diz que está servindo a Deus, mas na verdade é pelo templo que ela está indo, que ela acha muito bonito o templo é muito luxuoso, o templo é muito rico, muito enfeitado. Ela tem o prazer de dizer para os amigos e para ela mesma: ali é a minha igreja, aquela é a minha igreja. Presta bem atenção, amigo internauta. Olha, a igreja não é o quadrado. Você é a igreja. Nós somos a igreja, a morada, a habitação, aonde o eterno Salvador habita em cada um de nós, em cada um de vocês, internauta. Então, quando Davi diz: o Senhor é o meu pastor, esta é a grande revelação que o irmão Timóteo, o examinador, quer passar para você. No Salmo 23, ele já deixa isso bem claro. Mas o Salmo 80, amado examinadores, no Salmo 80, você pode conferir comigo aí, que o Senhor aparece como pastor de Israel, no Salmo 80. E nós vamos darmos um break e voltamos já com a continuidade desta meditação nas Escrituras acerca do pastor da igreja.